Lição 12, a palavra de Monteiro. E Monteiro, próximo àquela turma de Bellarmino, ele é contemporâneo a Bellarmino. Ele sai de nosso lar, ele conta a história dele que sai de nosso lar quase na mesma época que Bellarmino e também tem a mesma tarefa de doutrinador. Doutrinador, aquele que educa, aquele que orienta, aquele que conduz. Hoje, para nós, a palavra doutrinador, ela foi substituída de uma forma bastante amorosa para orientação fraterna. Aquele que conversa com o espírito, aquele que trabalha junto com os médiuns, que vai ouvir e que vai orientar a entidade que se manifesta, chama-se orientador fraterno. E Monteiro, como orientador fraterno, ele também fracassa. Ele tem uma vertente bastante importante com relação à cultura, com relação à intelectualidade, e ele se perde. Ele diz assim: todos os tempos o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador, mais entusiasta que sincero. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com ele. Então ele se fascinou pelos fenômenos mediúnicos e o tempo todo ele se distanciou da parte moral evangélica. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. Recebi todo o auxílio para iniciar minha tarefa. Sob meu controle direto estavam alguns médios de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. E ele vai confessar que ele tinha uma volúpia pela parte de doutrinação, ou seja, a parte que conduzia as orientações fraternas, que deveriam ser fraternas, e ele cada vez mais ficou obcecado. Ele buscava inibir aqueles espíritos que se manifestavam. Além do que ele tinha de tratamento com os médiuns, ele tinha um tratamento brutal, egoístico, tinha argumentos pesados com relação à postura do espírito. Então ele diz: estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos desencarnados. Então, ele estudava para dominar o assunto e para aquele que se manifestava, principalmente, que tinha um histórico de vida religiosa, ele estudava e tinha aquela argumentação pesada para humilhar. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das escrituras, não para meditá-los com entendimento, mas para mastigá-los ao meu bel prazer. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Ele trabalhava de uma forma bastante ostensiva, que ele ficou obcecado pelo trabalho espiritual, doutrinando. Ele certamente deve ter aumentado lá a capacidade egoística dele muito profundamente. E ele saía do trabalho mediúnico e era extremamente ditador, severo, egoístico,
brigava com as crianças na rua, humilhava as pessoas, principalmente as senhoras mais simples que estavam presentes às reuniões. Então, todo aquele processo fez ele se afastar cada vez mais das questões morais. Tinha deliberações implacáveis, estudando a melhor maneira de perseguir os próprios clientes do trabalho material dele. Ele também exercia a função de tirano, não só na casa espírita, não só como doutrinador, mas tinha essa postura com relação ao trabalho, a convivência comercial que era o trabalho dele. Conclusão, ele logo tem aí ele diz que tem uma angina, essa angina levou ele ao desencarne. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo, corrigir sem amor. É o que ele fala. Pergunta, lição 12, a palavra de Monteiro. E Monteiro, ele é orientado pela mentora veneranda. E ela vai dizer para ele: Monteiro, meu amigo, a causa de sua derrota não é complexa nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Comente. Estamos finalizando a nossa tarefa desta noite, agradecidos pela oportunidade e um abraço carinhoso, muito fraterno a cada um de vocês. Muita paz a todos.